de um papo legal, tudo o que você precisa aprender e estar atento. Unidos contra o Câncer, agora na Melodia. Câncer e os ouvintes na rádio Melodia FM 87.9 Vitória da Conquista. Continuando nossa série, de episódios, hoje vai ter um episódio muito especial. Eu sou suspeito para poder falar hoje sobre a convidada, porque ela duplamente é a dona do meu coração, Então eu vou apresentar logo a mais a doutora Aline Guimarães, Barbosa, que é cardiologista e que vai vir hoje para poder falar sobre o Setembro Vermelho. Nosso episódio hoje é Unidos pela Saúde do Coração. Primeiramente, vocês que estão nos assistindo aí, não deixe de dar o like, compartilhar, se inscrever, ter esse engajamento aí, porque ela é importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para poder algum patrocinador ou alguma iniciativa privada tiver interesse de fazer parcerias para a gente poder realmente crescendo esse programa para que essa função de levar informações com qualidade chegue para mais pessoas. Já indo direto ao nosso Setembro Vermelho, hoje a gente vai estar trazendo aqui a doutora Aline Guimarães e a gente, para as pessoas que não a conhecem, quem é a doutora Aline? Boa noite a todos, é uma honra estar aqui no podcast tão conceituado, assim, do ilustríssimo Renato, e já havia algum tempo que ele tinha me feito o convite, mas todo mundo sabe, como que é a rotina exaustiva, de uma mulher que trabalha, tem filhos, cuida bem do marido, mas deu certo e eu fiz muita questão, porque é um mês muito importante que nós vamos falar. Então, quem é doutora Aline? Acima de qualquer coisa, uma médica apaixonada pela medicina, por seus pacientes, que faz tudo com muito amor e com muito carinho, Então, minha formação, sou formada em medicina pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, Fiz minha especialização em Belo Horizonte, no Biocop, Instituto de Cardiologia, Trabalhei por muitos anos, cerca de 15 anos, como diretora da cardiologia do Hospital SAMU. Atuo hoje nas clínicas Clínica Eco, Clínica Procortes e Clínica Sonar. Já trabalhei também há algum tempo no Hospital IBR. Então, eu sou uma médica que sou apaixonada pela medicina, pelos meus pacientes, amo cuidar do coração e amo fazer uma medicina de prevenção. Confesso que quando nos formamos, há cerca de... Agora em dezembro faz 21 anos de formada, a gente tem que esconder nossa idade. Então, assim, há mais de 20 anos, em dezembro a gente vai fazer 21 anos de formado, a nossa formação era muito assim, de curar. Eu falo que nós, médicos dessa época, e os médicos mais antigos que nós, a gente tinha muito essa visão, O médico veio para curar. E continua tendo. Só que, com o passar dos anos, a medicina, foi tendo vários avanços e hoje você passou a fazer uma medicina mais preventiva. Eu falo que eu tive uma transição, entre aquela medicina, como fomos formados, e hoje na medicina preventiva. Então, trabalho muito isso no consultório. E o que motivou a escolher cardiologia? Se eu falar, não foi amor à primeira vista, como todos têm isso, você sempre quis ser, na verdade, assim, a medicina, eu sempre quis ser médica, eu não tenho nenhum médico, não tinha nenhum médico na família, hoje eu tenho meu irmão, que é intensivista em São Paulo, tenho agora Renato, mas assim, venho de uma família sem médicos, então eu sempre quis fazer medicina. E a questão da cardiologia, ela não foi um amor à primeira vista, porque quando você entra numa faculdade de medicina, às vezes você quer ser várias coisas. Então, já tive fase que eu queria ser pediatra, reumatologista, e depois... Ginecologista, você já também é pessoa? Ginecologista também, inclusive fiz estágios, extracurriculares, e a cardiologia nunca tinha me passado à frente, nunca tinha me vindo à mente. Mas assim, também venho de uma família, nós somos de Montes Claros, que é o norte de Minas, e mais o norte pequeno, de Minas, é uma região muito
rica em doença de Chagas, né? E endêmica, é uma região endêmica de doença de Chagas. Então, assim, meu pai é dessa região de Coração de Jesus. E toda a família dele morria muito precocemente de doença de Chagas, né? Assim, não tinha tanto tratamento, tanto recurso. Então eu cresci assim, vendo tios, parentes, tudo assim muito novo, deixando família e morrendo com a questão do coração, né? Então na minha cabeça não era nem a doença de Chagas, era assim, morria do coração. Então todo mundo da família morria do coração. E meu pai, eu falo que ele é um sobrevivente, né? Porque apesar dele ter a doença de Chagas, a forma dele não atingiu o coração, né? É uma forma indireta e ele é um grande sobrevivente de uma trajetória inteira de família, morredora do coração, como a gente fala. Então isso já me chamou a atenção e eu acho que foi Deus, porque praticamente de uma hora para outra eu falei, não, eu quero fazer cardiologia e Deus foi abrindo as portas e tudo deu certo, né? E eu, como tudo, eu coloco nas mãos dele e ele tem me abençoado muito para que eu seja bênção na vida de outras pessoas. E como é que está sendo ser cardiologia? Como é que é a relação sua com os pacientes, com a família? Como é que é essa parte do trabalho da cardiologia, com essa visão assim que você mudou em relação a pensar mais na prevenção? A relação, eu falo que independente da sua especialidade, ela tem que ser uma relação, uma boa relação, né? O que é uma boa relação? É você se colocar no lugar do outro. Então, quando eu atendo um paciente, e isso, né, meus pacientes que estão me assistindo, meus amigos que também são meus pacientes, sabe, né, que isso daqui não é da boca para fora, todo mundo me conhece, sabe que esse é o jeito. Então, independente da sua especialidade, quando você é um médico, né, a gente tem muito essa postura de estar deste lado. Então, é você se colocar no lugar do outro, né? Você ultrapassar. Então, quando você se coloca no outro, eu costumo sempre pensar assim, como é que eu gostaria que atendesse meu pai? Como é que eu gostaria que atendesse minha mãe, um irmão, né, um filho? Então, quando você faz essa pergunta, fica mais fácil, porque não tem outro jeito de você não atender da melhor forma possível esse paciente. Em relação à prevenção, quando é que eu comecei, não tem assim um marco. Eu fui me aprimorando em prevenção e também assim, eu sou uma médica que faço muita atualização, né? Vou muito em congresso, na verdade a gente já ia desde a época de faculdade, né? Antes de sermos médicos assim, formados. Então eu sou uma médica muito congressista, né? Muito atualizada, gosto muito de atualização. E eu venho percebendo ao longo dos anos que em várias palestras de congresso, como se tem falado de prevenção. Então é um tema muito atual você prevenir, né? Então você fazer uma medicina curativa ainda é nosso foco. Nós somos médicos, né? Que viemos assim, o paciente ele te procura para ele ter um diagnóstico, ele ter uma solução e ele ter uma cura. Mas a prevenção ela vai além. Por quê? Justamente prevenir. O que é prever além? Além de quê? De acontecer. Então ela vai muito além. Então você fazer uma medicina preventiva, eu acho que é você ir no caminho certo para você cortar gastos em saúde, você evitar danos maiores, consequências maiores, né? De um desfecho de várias doenças, né? E principalmente as doenças cardiovasculares, que é as doenças que mais matam hoje em dia, né? Cerca de 17,9 milhões de pessoas morrem de doenças cardiovasculares no mundo. E essas doenças cardiovasculares são quais, assim, essas doenças cardiovasculares que as pessoas morrem? As doenças cardiovasculares mais prevalentes, né, e causas de morte são, né, a doença coronariana, né, que é o infarto, né, o AVC, a hipertensão, a disfunção ventricular, que é o que a gente chama de insuficiência cardíaca, e arritmias. Entendi. E a gente já entrando, o que é esse Setembro Vermelho? Qual é essa importância desse Setembro Vermelho? Então, o Setembro Vermelho é um mês de conscientização das doenças cardiovasculares, né? Então, se criou um mês, como vários meses tem, né? E eu acho isso importante, porque assim, todos os dias todos os dias é dia de conscientizar, né? Sobre prevenção, sobre doença cardiovascular. Mas quando você cria um mês, todas aquelas campanhas se voltam. E isso é bom, porque você estimula a conscientização, você faz um maior aumento, né,
de rastreamento, de mudança de estilo de vida, que são os pilares para reduzir as doenças cardiovasculares, que, como eu falei, são as doenças que mais matam no mundo, são as doenças cardiovasculares. No Brasil, quais são essas doenças mais comuns? Assim, você falou infarto? A doença coronariana em si, né? E aí que combina com o infarto, né? O AVC, a hipertensão, a arritmia e a disfunção ventricular, que é a insuficiência cardíaca. Engraçado que, assim, poucas pessoas conhecem sobre insuficiência cardíaca, né? Todo mundo tem muito medo de infarto, mas a insuficiência cardíaca é uma doença na cardiologia terrível, né? Ela é limitante na maioria. Graças a Deus que hoje você tem vários avanços na área terapêutica, né? Que melhora muito para o prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca, com disfunção ventricular. Graças a Deus. Eu lembro, na época de residência, questão de insuficiência cardíaca, como é que era a questão dos remédios, né? Pessoas que estavam com o coração bem fraco, assim, e que não tinham possibilidade de transplante, e internava para poder fazer medicação venosa para tentar melhorar, e era coisas bem difíceis. Hoje a gente vê o tanto de pacientes que começam a tratar, usar medicamentos novos, né? E melhora. Uma evolução gigante, né? Então, na nossa época nossa de internato, que passávamos em hospitais, a gente não tinha. E aí você vê assim, parece que é muito tempo, né? Há 20 anos atrás, e tudo foi evoluindo muito rápido. Então, eu lembro, gente, perfeitamente, a gente tinha aquela coisa básica e era o básico para todos. Então, hoje a gente teve uma evolução muito grande, né? Assim como em outras doenças, né? A questão da hipertensão, com os antihipertensivos, a doença coronariana em si, até a visão de como você abordar uma doença coronariana mudou muito, porque hoje você faz muito mais prevenção e menos terapia invasiva. Claro que às vezes você tem as indicações, né, de fazer uma terapêutica invasiva, mas hoje você trata muito com prevenção. É impressionante como que mudou. Então, assim, a época, né, que nós nos formamos, né, e depois eu fui para a especialização, então você tinha uma doença ali, né, não chegava a ser um infarto, porque o infarto já tem a conduta, mas assim, perto de ter um infarto, uma doença coronariana, né, para quem nos está assistindo, né, a placa de aterosclerose dentro das coronárias. Então, você fazia tudo muito invasivo, era tudo muito invasivo, e hoje você vê como que foi mudando. Então hoje você já faz com terapia medicamentosa, a própria mudança do estilo de vida, você consegue manter às vezes aquele paciente inoperável, coisa que não acontecia. Entendi. Hoje, assim, quais são esses principais fatores de risco para essas doenças cardiovasculares? Então a gente tem vários fatores de risco, né? E eles não tem relativamente uma ordem de importância, porque todos são muito importantes. Então, vamos lá. Sedentarismo, obesidade, tabagismo, excesso de álcool, diabetes, hipertensão, colesterol alto, que é dislipidemia, e, prestem atenção, estresse. Sim, estresse é um dos fatores de risco tão ou mais importante que todos os outros que eu falei. É extremamente importante. E detalhe, para quem não sabe, estresse pode levar a infarto. Uma pessoa que não tem nenhum desses fatores de risco, só com estresse consegue pode às vezes infartar? Sim, eu acompanho vários pacientes nesse sentido. Recentemente, antes de ir para o congresso, agora eu cheguei do congresso domingo, há umas 3 semanas atrás, atendi um rapaz jovem, 40 anos, mora num sítio, não fuma, não bebe, não tem hipertensão, não tem diabetes, magro, pratica jiu-jitsu, e ele sofreu um estresse muito grande. E ele geralmente tem uma vida muito tranquila, né? E detalhe, ele não tem fator de risco genético familiar. E ele infartou. Então ele teve alteração de eletro, ele teve alteração de troponina, foi para o cateterismo e coronárias normais. Então ele teve um infarto por espasmo, né? Então o estresse, ele provoca o espasmo das coronárias.
Então a gente vem trabalhando muito isso no consultório, né? Pedindo aos pacientes que reduzam essa questão do estresse, que eu acho super difícil. Né? As outras coisas eu acho até mais fácil de você conseguir, né? Na verdade, assim, mudar o estilo de vida é muito difícil, né, gente? Mudar o estilo de vida, você pegar ali aquela mulher, aquele homem, né? Aquele trabalhador que vai ali, trabalha o dia inteiro, né? Aí chega em casa, tem as obrigações do lar e você fala assim, agora você vai pra academia. Né? Agora você vai praticar atividade física. Ou às vezes até um contexto sociocultural mais difícil de você manter um plano de dieta, né? Então, tudo isso a gente precisa entender. Quando eu formei, eu era bem mais incisiva. Eu não queria saber. Eu queria que o paciente fizesse, né? Não me colocava muito nessa questão do lugar. Hoje não. Você precisa se colocar até para ele poder aderir. Então você fala, né, assim, as possibilidades daquela realidade. Então assim, olha, o ideal, né, nós vamos chegar nesse tópico do que é o ideal pro exercício, mas só adiantando aqui, se tem o ideal, a gente coloca naquilo que é a realidade, para que ele consiga fazer, né, e praticar e consiga mudar o estilo de vida, que é uma das coisas mais difíceis, gente, mudar estilo de vida e controle de estresse, porque a depender de onde você está, de onde você trabalha, de sua família. Como que você controla o estresse? É difícil, né? E hoje nós vivemos assim numa sociedade que todo mundo está muito ansioso, né? E a ansiedade, ela não tem idade. Eu vejo assim, no meu consultório, pessoas jovens, adolescentes, jovens, adultos, idosos, crianças, tudo com ansiedade. Então é muito difícil. Eu imagino que esses cuidados, como são muitos fatores de risco, várias situações, acaba que não se depende de outros profissionais para poder te ajudar em relação nesse cuidado aí, né, do paciente que você acompanha. Sim, a equipe multidisciplinar é extremamente importante. Nós não fazemos nada sozinhos. Então a gente precisa sempre, em todas as esferas da nossa vida, nós precisamos do outro, né? E em relação à questão da saúde, da cardiologia, a gente precisa de outros profissionais para nos ajudar, né? Exemplo, você atende um paciente, né, com obesidade, sedentarismo, aí ele tá ali, né, com hipertensão ou quase hipertenso, com colesterol alterado. Algumas coisas, a maioria você faz ali no seu consultório, né? E hoje em dia até a questão da obesidade, né? O cardiologista está sendo treinado para tratar a obesidade com medicamentos dentro do seu consultório. Não tem como a gente fugir. Mas assim, não é só com medicamentos, nós vamos precisar de profissionais. Aí entra o nutricionista, né? Você precisa, porque no consultório eu explico para o meu paciente, eu não vou ficar aqui calculando a sua dieta, fazendo. Isso é uma função do nutricionista. Nós, médicos, nós não fazemos isso. Isso é o nutricionista, ou então o médico, que é o nutrólogo. Então, ou o endocrinologista, que vai fazer, né, essa parte. Então, nós precisamos desse profissional, nós precisamos de um educador físico, né, porque não é fazer um exercício de qualquer jeito. Porque os excessos também acarretam prejuízos, né? Então, a falta do exercício acarreta, mas o excesso também. Como é que vai ser esse exercício? Como é que vai ser esse acompanhamento? Se não vai ter outras coisinhas a mais que sabemos que, né, que está matando as pessoas aí, né? Aí a gente entra toda aquela esfera, né, de uso de suplementos excessivos, termogênicos, tudo assim, para adquirir um corpo ideal, para adquirir uma performance. Então nós precisamos... Pensa mais na estética do que na própria saúde, Pensa mais na estética do que na própria saúde. Não que a estética não seja importante, né? A estética é autoestima, tudo. Mas tudo que você faz com excesso, sem um acompanhamento, ou os falsos acompanhamentos. Temos que ter cuidado também. O que é falso acompanhamento? O falso acompanhamento é quando ele fala assim, mas foi o médico que me passou. Aí o médico tá te passando o quê? Hormônios que você não pode usar, testosterona, né? Fazendo outras terapias que não são legais dentro da medicina, né? Que não tem um nível de evidência científica, outros meios mais fáceis de você atingir a meta, mais fácil e mais perigosos de você atingir a meta. E como é que a ciência hoje mostra a importância da atividade física para a questão do coração? Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza
nós devemos fazer de 150 a 300 minutos de atividade física por semana, né? Ou 75 a 150 de atividade física mais intensa. Então, como que é isso na prática, né? Como que eu oriento o meu paciente na prática? Eu começo assim, o paciente que é sedentário e ele vai iniciar uma atividade física, eu falo, vamos começar aos poucos, então vamos começar com 3 vezes na semana, né? E aí se eu oriento uma academia que às vezes é o exercício mais completo, que ele vai ter tanto o exercício aeróbico quanto anaeróbico, eu peço, não pague a semana inteira, pague 3 vezes. Vamos começar do tijolinho, né? Que a casa você não começa do teto, você começa da base. Então, eu oriento assim. Então, a gente começa, né, gradualmente. E aí eu explico. E a partir daí, você vai sentindo, vai chegar um ponto que você vai querer fazer atividade física todo dia, né? Pessoas que já têm um hábito, ótimo, que o ideal é você se exercitar todo dia, né? Mas nem sempre o ideal é o que a gente consegue fazer, né? Eu sou cardiologista e dificilmente eu consigo me exercitar todos os dias, mas eu tenho como meta 3 vezes na semana eu sou obrigada a fazer, né? Então, o dia que eu consigo, a semana que eu consigo 4 vezes, meu personal fica todo feliz e eu também, né? Então, assim, tá. Mas o legal mesmo é que você exercite todos os dias. E até é importante também, quando a gente pensa que vai fazer atividade física, até para as pessoas que querem fazer atividade física, é importante de passar no cardiologista. Isso daí é fundamental. Por quê? Ao iniciar uma atividade física, a pessoa, né, o paciente, ele precisa fazer uma avaliação cardiológica. Então, não é simplesmente, vou iniciar uma atividade física, né, vou para uma academia, vou fazer um pedal, né, que é o ciclismo, que agora tá, né, tem as modas aí, né, o pedal, vou fazer uma corrida, sem fazer uma avaliação. Você não sabe se você tem uma cardiopatia estrutural, né? Você não sabe, né? Às vezes você tá ali aferindo a pressão naquele tensiômetro ali, mas você não tem um mapeamento adequado, você às vezes não sabe que tem uma arritmia, né? Como que tá a sua situação cardiovascular. Então tem exames, né? Além do exame físico, que nada supera um exame físico bem feito, uma anamnese, né? Coisas básicas que nós aprendemos na nossa boa e velha medicina, nada supera, mas a gente tem exames complementares que nos ajudam e que nos auxiliam. E outra coisa que é importante você, ou quem está nos assistindo agora, né? O paciente, ele precisa passar no cardiologista também, porque ele precisa fazer uma estratificação de risco. Todos nós temos que ter uma estratificação de risco, né? Então, é importante você estratificar o risco do paciente, porque a partir do momento que você estratifica o risco, você vai voltar à sua conduta, né? E, às vezes, uma conduta medicamentosa, uma conduta preventiva, voltada para aquela classificação, né? Que na cardiologia a gente tem os pacientes de baixo risco cardiovascular, risco intermediário, alto risco e muito alto risco. Muito bom. E quais esses exames, assim, para poder... Geralmente, o cardiologista vai estar analisando, além dessa história clínica, o que geralmente faz de exames para poder estar olhando essa parte? Pronto. Então, além do exame físico, né, a aferição da PA, ele tem os exames complementares essenciais que a gente costuma fazer na primeira consulta e nas consultas subsequentes, né? Que é um bom laboratório com perfil lipídico, glicemia, hemoglobina glicada, né? Olhar a função renal, função hepática, sempre a gente tem que olhar, né? Porque a maioria dos medicamentos, né, eles têm um metabolismo pelo fígado, excreção renal, então a gente precisa desses órgãos. E a depender da idade e do risco do paciente, nós temos o restante dos exames complementares, um eletro, teste ergométrico, ecocardiograma, e a depender das complicações, a gente tem mais exames ainda complementares. Que bom. Então, assim, como é que é a importância de a gente trazer esse episódio, né? Tá trazendo a doutora Aline para falar sobre questão de doenças cardiovasculares. A gente tem nosso podcast Unidos contra o Câncer e a gente percebe que grande parte desses fatores de risco que ocorrem, né, nas doenças cardiovasculares também tem relação com a questão da oncologia, né, do câncer. E além, é importante a gente estar tendo esse momento de ter a presença de um cardiologista para poder falar sobre o tema, porque também nossos pacientes oncológicos, eles
além de ter os problemas, as consequências, né, da própria doença, do próprio envelhecimento e muitas vezes também dos próprios tratamentos, eles também estão sujeitos a outros riscos, né, de também ter as doenças cardiovasculares. Então, muitas vezes o paciente, ele cura do câncer, mas muitas vezes vai morrer de doença cardiovascular, porque, queira ou não, são os dois tipos de conjunto de doenças mais incidentes, né, que mais levam, né, a adoecimento e morte. E aqui veio uma pergunta, doutora Aline, estão perguntando sobre a atualização da pressão 12/8. Como é que é isso aqui? E isso vai ser um tema polêmico, né? Isso é a questão da nova diretriz, né, que preconiza que a pressão ela esteja abaixo de 12/8, né? Então, a diretriz antiga, até um 13/8 você considerava normal. Então, essas medidas agora, elas tiveram um declínio, né? Mas não é pra gente já ficar em pânico e tratar todo mundo com pressão 12/8, não. Eu estava hoje conversando com uma colega cardiologista sobre isso. Ela já chegou, nossa, você chegou do congresso, e no congresso a gente teve, né, o lançamento das novas diretrizes, não só de hipertensão, quanto de dislipidemia e outras. E aí, assim, aí a gente discutindo que a gente precisa, que existe a diretriz, mas você precisa individualizar esse caso no consultório. Cada paciente é um jeito. E assim, você também tem que olhar os fatores de risco, né? Então, não é de repente, 12/8 eu começo a tratar todo mundo sem contextualizar. Porque às vezes você já começa ali com tratamento medicamentoso, você pode trazer até mais sintomas para um paciente que está sintomático. Então, sempre olhar fatores de risco, ver outras causas. E eu imagino também que, assim, até mesmo pessoas que, assim, 12/8, você ter um certo acompanhamento, que se você passa uma medicação e se a pessoa não está ali sendo bem monitorizada, acompanhada, vai sumir, não vai, o risco de às vezes passar mal pode ser muito grande. Passar mal, de fazer uma hipotensão, como que também uma hipotensão, porque assim, a hipertensão ela é perigosa, mas a hipotensão também é perigosa, né? Você diminui ali o débito sanguíneo pro cérebro, você pode provocar até uma isquemia, um AVC. O AVC não é só de hipertensão, é de hipotensão também. Então, assim, é individualizar. Então, nós temos as diretrizes maravilhosas para nos nortear, para a gente não fazer coisas da nossa cabeça. Mas a gente tem que individualizar, né? O seu tratamento dentro do consultório de acordo com cada paciente. Já que a gente falou dessa parte de atualização, isso aqui mesmo, né, eu nem sabia, né? Ainda bem que tem uma cardiologista aqui para trazer essas novidades. Teve mais alguma coisa assim que chamou a atenção agora, você sempre está aí atualizando esses congressos, o que te chamou a atenção assim agora nesses últimos dias? A questão da questão da nova diretriz de dislipidemia, né? Os marcadores que agora a gente precisa estar colocando, marcadores importantes, né? A gente sempre faz pedidos, né, de grandes marcadores, colesterol, LDL é importante, mas agora temos marcadores também que vão nos auxiliar, que nós já tínhamos um conhecimento, mas que agora é quase que mandatório você fazer pelo menos uma avaliação desses marcadores. Então, foi assim, muito proveitoso. Outra coisa que não foi só desse congresso, mas desde o final do ano, dos últimos congressos, a questão de você já começar a fazer uma prevenção medicamentosa precoce. Né? Então, quando a gente fala de prevenção, nós temos a mudança do estilo de vida e temos também o tratamento medicamentoso. E aí, nesse caso, prevenção em cardiologia com medicamentos são as estatinas. Eu já comecei. Adivinha por quê? Eu já comecei minha rosa de vastatina. Né? Então, não foi agora nesse congresso, foi no finalzinho, foi no último congresso que eu fui do ano passado, eu já cheguei, a gente precisa já usar a estatina. E outra coisa, porque o que foi falado muito? Que você precisa prevenir a doença cardiovascular daqui 20, 30 anos. Então, você não pode deixar acontecer. Então agora eu vou começar a prevenir a partir dos 60, a partir dos 50, e nem esperar que essa placa de gordura, ela se torne macroscópica, porque nós somos um amontoado de gordura, né? Desde que nós nascemos, nós estamos formando gordura. A partir do momento que a gente já faz uma alimentação, né, ali dos 6 meses, a gente já está colocando gordura no nosso organismo, essa gordura entrando ali nos vasinhos e fazendo a obstrução. Então, às vezes você faz um exame e você não vê isso microscopicamente, né? Você vai ver macroscopicamente. Então, você faz um Doppler de carótidas e tá lá a placa. Mas você já tem indícios antes da placa vir. Então, você pegou lá o paciente, né? Pediu o exame, o Doppler de carótidas, já dei um espessamento. Você vai esperar ter a placa de gordura para você começar
tratar? Claro que mudança do estilo de vida, todos aqueles fatores que eu falei, mas já vai iniciar medicamento, né? E aí a estatina. Claro, a depender se o colesterol estiver bom, for uma pessoa ativa, magra, numa dose mínima, que é a dose de prevenção. E a gente estava até conversando que antigamente, quando pensava no primeiro remédio da prevenção, era a AS, né? Hoje já é as estatinas, né? É, porque o AS já tem alguns anos, né, que ele é usado agora somente para os pacientes que já sofreram um infarto ou que tem, assim, uma placa de aterosclerose. Quando eu falo placa de aterosclerose, eu estou falando gordura, tá? O leigo que está nos assistindo, gordura, né? no vaso. A gordura no vaso. Então, aqui, né, é um podcast mais voltado, assim, nessa linguagem leiga, para vocês entenderem. Então, se o paciente tem essa placa de gordura mais importante, não é só ele que sofreu um infarto, a gente também pode dar, ou pacientes que têm alto fator de risco, né? Então, você individualiza. Então, eu tenho pacientes que não sofreram um infarto, mas são hipertensos, diabético, obeso, tem, né, dislipidemia. Então, você pode individualizar esse caso. Aí veio uma pergunta, mas acho que você respondeu, mas vou até colocar aqui. Um treino funcional 3 vezes por semana é suficiente? Estou gostando de ver o pessoal participando aí, né? Perguntando para a doutora Aline. Um treino funcional 3 vezes por semana é suficiente? É um treino funcional de 3 vezes por semana, né? Se ele já adquiriu ali os 150, é suficiente. Mas, porém, se esse treino funcional, imagino que o treino funcional é só o aeróbico, né? Eu imagino que seja. Então, uma coisa importante, tudo vai mudando na medicina. Quando formamos, como é que era? A gente entrava, o paciente no consultório, a gente mandava caminhar, fazer caminhada, treino aeróbico. Agora mudou, gente. A gente precisa incentivar a questão da musculação, porque para o paciente ter massa magra. Porque massa magra é vida para o coração, para o músculo cardíaco e prevenção de outras doenças, sarcopenia, fragilidade no idoso, prevenção de Alzheimer. Então, você não indica hoje só um treino de aeróbico. Você precisa incrementar a musculação, treino de força na sua atividade física. Então, provavelmente aqui, se ela complementar mais um pouquinho aí, musculação. Musculação umas 2 vezes na semana, ela complementa a musculação. É porque eu imagino que o treino funcional, né, são aqueles treinos mais de... Às vezes tem a parte aeróbica e também a parte de isometria também, que faz também, né? Que isometria também é bom, né? Isometria também vai criar. Mas só já está no bom caminho, né? Eu que fiquei 1 ano sem fazer atividade física e depois que a gente leva uns puxão de orelha, né? No consultório, aí a gente acaba que começa a mudar algumas coisas. Né? E você tá de parabéns. Depois de bastante orientação. Orientação, de falar, né? Nossa, todo dia tem que falar e a gente buzinar. Eu falei, não. Tem que fazer atividade física. Doutora Aline, quais sinais de alerta que pode indicar, né, para a população leiga, que pode ser um infarto ou pode ser um AVC, né, o acidente vascular cerebral, que é o derrame? Então, o infarto, você tem, assim, os sinais clássicos, né? Que é aquela dor em aperto, desconforto, às vezes altera a pressão, né? Dá alguma arritmia, mal-estar, náusea, mas tem também um infarto não clássico. E a gente precisa ficar muito atento, principalmente no profissional que trabalha ali no pronto-socorro, né? No hospital, porque existe as características atípicas, né? E mais comum onde? Que a gente encontra na mulher, no diabético, no idoso. Então, essa classe de pacientes, na maioria das vezes, ele não vai ter uma manifestação tão clássica. Então, às vezes, aquele idoso que chega ali no pronto-socorro só vomitando, sentindo enjoo, e ali você manda para casa para poder infartar em casa. Né? Ou a mulher, que eu sempre falo, eu tenho estudado muito sobre o coração da mulher, porque o coração da mulher tem umas particularidades. Então, nos últimos anos, muito no congresso, e vou às aulas, fazendo muito essa parte de cardiologia da mulher. Então, a mesma coisa, né? A mulher, o que ela é mais atingida é a microcirculação. Então, às vezes, você não dá. E tem aquela questão assim, a mulher poliqueixosa, já chega, né? Tudo é ansiedade, sentindo dor. E você pode passar despercebido, essa mulher vai para casa e essa mulher infarta em casa. E do AVC? E do AVC você tem, né, uma assimetria facial, uma perda de força. E às vezes você fica imaginando um AVC
Só que a questão da elevação da pressão, não, gente, tem várias causas de AVC, né? Então, tem o AVC, o embólico, né, que é causado por arritmia, tem o clássico, que é o hipertensivo, mas tem outras formas de AVC. E quando acontece, né, uma população leiga, que acontece de ter algum desses sintomas, como é que ela tem que agir, assim? Aí, assim, se tiver em casa e começar, SAMU, né? 192. 192, primeira coisa, né? Se não tiver ninguém, assim, um meio de transporte rápido para poder chegar no hospital, no pronto-socorro, chama. Às vezes você tá ali, não tem carro, não tá sozinho, chame. Se tiver, já pega logo, coloca e vai pro hospital, porque tempo, como é que é? Músculo é vida, tempo. É tudo assim, bem direcionado. Quanto mais rápido você for, mais você tá preservando o seu músculo, né? Músculo cardíaco, músculo cerebral, então... Tempo assim, gente, é muito importante. Então, assim, não fica esperando. Pode ser gases. Se chegar lá no pronto-socorro e for, ótimo, glória a Deus. Mas se não for, você tá... Ixi, a gente teve um professor que teve um infarto, ele achou que estava com azia, tá com gastrite. E era um professor de cardiologia. Era. Eu lembro que ele demorou e tal, e infartou, ele achando que tomando omeprazol. Que ele tava com sintomas de... como se fosse uma gastrite. E era infartando, ele era mais idoso. Era infartando. E gente, isso é tão comum. Muito comum mesmo, essa questão, né? Você falou, tem alguma coisa mais de diferença entre entre homem e mulher em relação ao risco cardíaco? Tem mais alguma coisa que você lembra? Tem, porque a mulher, né, como várias coisas na vida, ela também tem a fase, né? Eu não vou falar aqui, mas é uma fase, assim, bastante delicada, que é a fase da menopausa, né? Então, assim, climatério, que é o que antecede a menopausa, e a menopausa, porque na menopausa ela tá ali, ela perdendo o quê? Os seus hormônios protetores, né? Os hormônios naturais, os hormônios que protegem o seu coração. E um misto também de várias essas alterações hormonais geram várias... deficiências na mulher, né? Então, assim, as mulheres começam a ficar mais estressadas, ter questão de oscilação de pressão, arritmia, e tudo isso pode causar, inclusive, consequências mais drásticas, como um infarto. Entendi. E já aproveitando que a gente está no podcast Unidos contra o Câncer, qual seria essa relação entre câncer e doenças cardiovasculares, especialmente pelo impacto de alguns tratamentos que a gente faz, né, na oncologia em relação ao coração? Eu falo que cardiologia e oncologia tem que andar de mãos dadas, né? Literalmente mãos dadas. Por quê? Porque grande parte dos quimioterápicos, né, que são os tratamentos contra o câncer, eles são cardiotóxicos. Então, eles podem provocar no coração uma disfunção ventricular, arritmia, doença coronariana, elevação da pressão. Então, é muito importante que o paciente oncológico e que o oncologista, ao iniciar, principalmente o oncologista, né, nossos colegas oncologistas, ao iniciar um tratamento, ao se pensar qual tratamento quimioterápico que ele vai propor para o paciente, né, o que aquele tratamento quimioterápico tem de impacto no coração. E o ideal, porque a gente tem o mundo ideal e o mundo real. O ideal seria encaminhar, assim, num curto espaço de tempo, né? Porque a partir do momento que você faz um diagnóstico oncológico, também é essa questão, você não pode esperar muito, né? Mas assim, encaminhar para poder fazer essa avaliação, né? Essa estratificação de como que está o coração em relação a proteção contra aquele quimioterápico que vai ser inserido, né? Que o paciente vai receber. Então, a gente faz uma estratificação, né? A gente tem biomarcadores, né, que a gente pode fazer dependendo do caso do quimioterápico, né? A gente tem uma ferramenta muito importante para a gente que trata o paciente, nós cardiologistas que tratamos o paciente oncológico, que é o ecocardiograma, né? E tem uma modalidade de eco dentro do próprio eco, que é o eco com strain, né? Eu estava até falando com o Renato, porque ele tem ali uma sensibilidade, uma especificidade maior para detectar a disfunção ventricular, né? Assim, muito mais precisa.
né? E a gente tem outros exames a depender de cada quimioterápico. Então, o que a gente faz? A gente faz essa estratificação, solicita os exames necessários, né? Classifica esse paciente, prepara esse paciente. Então, prepara de todas as formas. Sempre mudança de estilo de vida, isso sempre, mas também com medicamentos. Né? Então, na maioria das vezes, você introduz medicamentos, claro, tudo com muito acompanhamento, para que esse paciente possa receber esse quimioterápico de uma forma muito mais protegida. E também avaliar, né? Porque às vezes pode ser que algum remédio não dê realmente para poder usar e a gente tem que procurar alguma alternativa. Isso, então eu recebo muitos casos desse tipo, né? Então, o oncologista, ele quer fazer um tratamento, mas ele precisa saber como é que está a condição. Então, se tiver tudo ok, ele prossegue. Se não, se tiver alguma coisa desfavorável, ele pensa numa segunda alternativa. E quando eu falo desfavorável, é uma coisa muito desfavorável. A gente comentando agora, numa sessão de cardio-oncologia, agora no congresso, que a gente precisa ter esse contato e essa parceria, né, entre os colegas, porque é muito difícil também para o cardiologista contraindicar um tratamento para o oncologista, porque aquele tratamento ali vai salvar a vida, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa preservar o coração. Então, a gente tem que fazer um meio termo, um bom senso, né? Colocar na balança o que é o melhor para o nosso paciente. Então, sempre ter essa abordagem, ter esse canal livre, né? Entre os colegas, né? Para que o paciente, ele também se beneficie do tratamento quimioterápico. Então, não é só assim, vou preservar, eu preservo o coração e daqui a pouco ele perde uma oportunidade. Então, é fazer tudo assim, muito individualizado e sempre colocando assim, até que ponto eu vou preservar e também eu não vou atrapalhar. Então, para a gente contraindicar realmente uma coisa assim, muito... E essa conversa tem que ser de perto mesmo. Eu tive um caso agora, então, nesses últimos meses, 3 meses para cá, paciente já idoso, com câncer de intestino avançado, e que a gente sabe que, assim, ele com câncer avançado, a doença ali está em atividade, ele já chegou, já debilitado pela questão da doença, e a base do tratamento de câncer de intestino é fluoropyrimidina, usar fluoracil, capecitabina, sempre é a base. Você usa outros remédios que não tem tanta interferência, mas é a base. Então, quando ele chegou, já tinha história de hipertensão, já usava várias drogas, até anticoagulante já usava, né? E assim, e é difícil, né? Porque é lógico, você tem que pedir a avaliação do colega para poder olhar, mas a gente já vai para a questão do colega. Vixe, e se chegar lá o colega também contraindicar e não vai fazer nada? Então, assim, mas eu acho que essa questão toda é importante porque mesmo que existe uma contraindicação relativa, só dele já estar acompanhando com o colega, de estar fazendo, e também dele estando informado dos PIS, né, dos riscos e benefícios, que hoje existe a questão do consentimento. Então, essa questão da parceria família, né, o profissional de cardiologia e de oncologia, ela é importante porque tem certas situações que, mesmo que a princípio tenha uma contraindicação, você vai ter que correr um determinado risco calculado, né? Exatamente. E assim, a gente ser o mais sucinto possível, com muita responsabilidade, e o oncologista, ele quer ali iniciar o tratamento quimioterápico, aí você se prolonga demais também na sua propedêutica, você atrapalha. Já aconteceu, né? De paciente sumir, você precisa tratar e depois de 3 meses você tá voltando. E aí a maioria que vai tentar aqueles exames pelo SUS, gente, então vamos ter bom senso pra gente também, assim, pedir realmente o que não tem, mas nada, coisas assim, de acordo, tudo certinho, porque tem hora que... Tem hora que você faz muita ciência. Tem hora que eu falo que você vai fazer muita ciência. Às vezes você mata o paciente com muita ciência, com muita protocolo e tudo mais, você está demorando ali, e a gente sabe que na vida real não é conforme, às vezes, o que os livros e os estudos estão. Então, a gente, às vezes, você pega ali o que é o básico, dependendo de cada situação. Lógico, se a gente pudesse ter um mundo perfeito, toda a questão controlada, o que é os estudos, do que é tudo, mas tem hora que se você fica muito preso a tudo que está ali, pé da letra, tem vezes que você perde o paciente. Ainda mais na área de oncologia, em áreas que precisam de ter uma certa agilidade né? e urgência. Que cada dia que passa um paciente com câncer sem tratamento,
né? É um risco altíssimo. E a maioria dos oncologistas tem a questão, né? Trabalha no serviço privado, mas também trabalha no serviço público. São realidades diferentes. E mesmo que é privado também hoje, existe também as burocracias também em relação aos convênios, né? Às vezes tem convênio aí que tá pedindo relatório para hemograma, então... Tá pedindo relatório para tudo. Então tem convênio que tá matando literalmente o paciente, porque na hora que você pede tanto relatório, você sufoca o médico, você atrasa daquele paciente fazer o exame, né? Então, assim, por burocracia. Então, a maioria dos médicos, eu imagino, você tem um bom senso também para pedir, você sabe o que você está pedindo. E eu acho também uma falta de respeito com o paciente que está ali, gente, já fragilizado, querendo agilizar a sua vida, mas com um profissional de saúde. Porque você tem que fazer relatório para exame de laboratório? É complicado. Doutora Aline, perguntaram aqui qual a importância do teste de esforço para iniciar a atividade física. O teste de esforço é um dos exames de supra importância dentro da cardiologia, né? Claro que tem as indicações, você não vai também sair pedindo teste de esforço sem fazer aquela avaliação para todos. Mas a maioria a gente pede. Eu peço para a maioria dos pacientes que vão iniciar atividade física, né? Na verdade, quase todos, porque ele vai dar o teste de esforço não só a questão de avaliar a isquemia miocárdica, né? Que a indicação clássica dele é isso, avaliar a isquemia miocárdica. Mas ele tem outros parâmetros importantes. Então, no esforço, se você está fazendo uma arritmia, se sua pressão elevou, porque todo esforço aumenta a pressão, mas a gente tem um limite para isso, né? Se elevou essa pressão de forma exacerbada, vai te dar a sua capacidade funcional, até para você ver como é que você vai iniciar, se você vai iniciar de forma mais leve, de forma moderada, te dá uma frequência cardíaca submáxima e uma frequência cardíaca máxima, né? Para você se nortear, porque se você passa muito dessa frequência cardíaca máxima, você corre o risco, né? De ter uma arritmia maligna e levar a um infarto. Então, o teste de esforço para a avaliação de atividade física é um exame que eu acho de extrema importância, principalmente quem vai fazer uma atividade física mais intensa, né? Você vê que várias pessoas que fazem atividade física intensa, que tá fazendo corrida, que faz assim, pedal mesmo, ciclismo, e vai fazer maratona e que nunca fizeram uma avaliação. E aí você fica depois assim, porque que não sei o quê, fulano fazia uma atividade física e infartou. Aí existe uma série de questões aí. E como é que você vê a questão de exames, assim, tem diferença do profissional que faz o exame, de exames que você vai fazer em relação à qualidade daquele exame, se realmente ele é um exame que pode você... Você tá me pegando pra Cristo aqui, mas eu vou falar, né? Podcast é informação, eu tenho que falar mesmo. Gente, exame complementar, o nome já diz. Complementar quê? A sua anamnese, ao seu exame físico. Então, para ele ser complementar, ele tem que ser de quê? De alta qualidade. Porque se ele não for de alta qualidade, o que ele vai fazer? Ele vai atrapalhar no seu diagnóstico, atrapalhar na sua terapêutica. Então, você que está solicitando o exame, você é responsável, né? Então, você deve orientar o paciente. Olha, eu prefiro que você faça o exame em tal lugar, com tal profissional, porque já é um profissional que eu conheço, não que você vai desmerecer fulano, ciclano, não, mas então você vai orientar, eu quero que esse exame seja feito com tal profissional, eu oriento meus pacientes, e ainda falo, se fizer um exame e eu achar que não está adequado, batendo com o seu exame físico, com sua história, que não está um exame bem feito, você vai gastar 2 vezes, porque eu não vou avaliar esse exame, você vai ter que fazer outro. E a gente fala que principalmente exames que são operador dependente, né? Aí na ultrassom, e aí entra o ecocardiograma também, que é... Operador dependente, Doppler de carótidas, né? Que é um exame que você precisa solicitar muito na sua prática clínica. Todos esses exames, né? Ultrassonográficos, eles são muito examinador dependentes, né? Exame. Então, você precisa mesmo ter confiança do profissional. Gente, exame de imagem...
né? Precisa você conhecer o local que faz, o profissional que faz. E quando você tem essa abertura, é até bom para você discutir. Então, assim, graças a Deus, eu trabalho em ótimos serviços, né? Sempre trabalhei em que eu posso discutir também com um colega, né? Olha, desse jeito, o que você acha nesse exame? E vice-versa, o colega está fazendo um exame para mim, que ele vê que é uma coisa importante, o paciente às vezes tem um retorno mais para frente, ele já liga e fala assim, olha, colega, amiga, vamos antecipar, eu encontrei isso, o que você acha? Então, isso é tão importante, você ter esse coleguismo, né, na medicina, e você conhecer e ter essa abertura de estar comunicando, né, porque isso só vai beneficiar o paciente. Gente, quando você é médico, pelo menos, eu tenho esse pensamento. Tudo que eu preciso fazer é para o bem do meu paciente, né? Claro que nós somos humanos, sujeitos a erros, mas sempre visando o melhor para o paciente. Então, tudo que você faz, o dia que você não quiser fazer esse sacerdócio, porque medicina é um sacerdócio, é uma entrega, aí procure, né? Uma outra profissão, mas a medicina é assim. Né? Então, visar, é o melhor. E fazer mesmo. E procurar, cada vez que você faz isso, você só está o quê? Beneficiando o seu paciente, né? Então, questão importante. São muitas informações importantes. São muitas. Aqui a gente não falou nem um grãozinho de areia, mas um papo gostoso, né? E eu, assim... Eu sou muito convidada, né, Renato, sabe, para rádio, para TV, para tudo, só que a questão é o tempo, né, gente? Tudo é o tempo. Como que é difícil administrar o tempo, né? E eu falo assim para as minhas companheiras mulheres, eu imagino que o homem também, mas eu vou puxar a sardinha. Não, mas eu também puxo, tem os homens também que realmente a carga, sim, aqui, o exemplo, né? Cuidado, mas assim, é porque é muito difícil, né? Você ser uma profissional de excelência, você ser mãe, você jornada ser esposa, tripla. Jornada tripla, e você tá em todos esses compromissos, mas quando eu espremo um pouquinho e dá certo, é muito prazeroso, porque depois eu tenho um feedback muito bom, né, do paciente, que ele chega e fala e vem atrás, nossa, doutora, aquela informação foi tão boa, não sabia, então, assim, levar informação e conhecimento, né, ultimamente, eu tô bem mais aberta, assim, dessa forma, espremendo, porque eu tô vendo tanto que, inclusive na questão das redes sociais, que eu sou, tem Renato que é instagramável e eu zero. Mas, assim, como que isso é importante, né, essa questão. E que conselho você deixaria para quem deseja cuidar melhor do coração a partir de hoje? Então, o conselho que eu deixo para quem, a partir de hoje, né? Então, amanhã vai falar assim, serei uma nova mulher, um novo homem, a partir desse podcast com a doutora Aline e doutor Renato, mudar o estilo de vida, né? Aí de uma forma ampla, mas não querer fazer grandes coisas e grandes avanços, né? De repente, eu quero agora ser o total. Não. Então, vamos por parte, pequenos hábitos, pequenas mudanças, pequenas substituições na sua dieta, né? Então, assim, doutora, eu não consigo fazer 1 hora, faça 30 minutos, eu oriento meus pacientes no consultório, 30 minutos é melhor do que 0, né? Na semana, mas aí você tem um sábado, tem um domingo, então, você fazer pequenas mudanças. Nada que a gente quer fazer de uma forma grandiosa, de primeira, às vezes a gente consegue. É sustentável. Né? Vai sustentável. Então, comece aos pouquinhos, comece mudando esses pequenos hábitos. A questão do estresse, que eu falei que é tão importante, é tão difícil, né? Você controlar o estresse, que é todo mundo muito estressado. Mas começa, assim, detectando aquilo que te gera mais, vendo o que você pode fazer. A gente não falou a questão do sono, viu? Como que é importante. O sono já tem trabalhos falando que pessoas que dormem menos de 5 horas têm 30% de chances mais de ter doença cardiovascular, né? Principalmente o infarto. Então, sono ali, regular, a questão do sono é muito importante. Então, você fazer uma higiene. Doutora, não consigo dormir, mas às vezes você fica ali com o celular até 11 horas. E isso daqui, gente, é uma ferramenta que você vai procurando. Quando você vê, fala assim, eu vou ficar só 10 minutos. Já foi 1 hora. Foi 10 horas. Foi 10 horas. Então, começar da base.
pequenos hábitos, né? E você ter um coração que ama, que é amado, também é muito importante, né? Um coração assim, eu falo que o amor, ele consegue todas as coisas. Então, amem e sejam amados, porque isso vai ajudar muito na saúde do seu coração. E onde que as pessoas, né, o público pode estar acompanhando seu trabalho, onde que te encontra? Então, os locais que vocês podem me encontrar e eu vou ter o maior prazer em recebê-los é na Clínica Eco, Clínica Procordes e Clínica Sonar. Ah, pois é. E aí você sabe onde nos encontrar, né? Nesse podcast aqui, você que, né, acompanha ao vivo nas segundas-feiras, mas também que não pode, né, acompanhar, vai também no YouTube, dê seu like, se inscreva, compartilhe, dê sugestões de novos temas, de novos convidados, porque eu vejo que a cada momento vai só melhorando e a gente sabe o tanto de coisas importantes que a gente tem aí, né, nesse universo da saúde, principalmente para os nossos pacientes, né, para as famílias que têm os pacientes oncológicos. Então, agradecer, né, cada vez mais a presença dos nossos convidados, agradecer a Aline por ter vindo, né, a esse podcast hoje. Já há muito tempo eu já vinha a convidando, eu sabia que ia ser muito bom e não foi muito bom, foi excelente, né, a participação foi muito clara, muito nítida, muito transparente em relação a passar essas informações. Já deixo o convite para depois a gente fazer, né, um podcast específico em relação à cardio-oncologia, né, que é uma área que eu vejo que você vem realmente dedicando e atualizando, porque tem questões específicas, né, dos pacientes oncológicos que vão fazer, né, quimioterapia, imunoterapia, tratamento de bloqueio hormonal, e que a gente sabe o quanto isso acaba interferindo na relação da questão cardiovascular. E agradecer, né, vocês que estão sempre aí nos escutando pela rádio do Melodia FM, acompanhando pelo Instagram, acompanhando pelo YouTube, porque a gente vai estar sempre aqui unidos contra o câncer, e para poder sempre estar trazendo informações de qualidade. Até a próxima, gente. Até logo.